Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional e do Senado da República, presidente José Sarney, excelentíssimo senhor primeiro signatário da presente sessão, senador Jorge Viana, excelentíssimo senhor senador Aníbal, excelentíssimo senhor presidente, senador Aníbal Diniz, excelentíssimo senhor diretor-geral do Instituto Rio Branco e representando Sua Excelência o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, embaixador Jorge Lamazière, excelentíssimo senhor presidente da Fundação Alexandre Gusmão, senhor Gilberto Verne Saboia, excelentíssimo senhor deputado Marcos Afonso, representando o governador do estado do Acre, Tião Viana, excelentíssimas senhoras e senhores senadores, caros alunos do Instituto Rio Branco, e aqui, dentre os alunos do Instituto Rio Branco, senhor presidente José Sarney, temos alunos da Argentina, do Timor-Leste, da Tanzânia, de Moçambique, de Angola, de Guiné-Bissau, de São Tomé e Príncipe, de Cabo Verde, do Suriname, de Antígua, a quem gostaria de dirigir uma palavra especial de estímulo e, sobretudo, que fique patente a forma como a política externa brasileira está sendo conduzida de confluir os mesmos interesses em busca dos consensos que nos trazem a paz e a estabilidade mundiais. Excelentíssimo senhor representante de Sua Excelência, o comandante do Exército, senhor general de brigada Lauro Luiz Pires da Silva, excelentíssimos senhores, excelentíssimas senhoras. A mais contundente, merecida e talvez abrangente definição que se possa dar ao perfil intelectual e às atividades públicas de José Maria da Silva Paranhos, o Barão do Rio Branco, reside na imagem condensada de um inconteste e autêntico estadista do Império e da República. Partícipe do mundo jurídico pela formação acadêmica, Rio Branco teve o mérito de uma experiência exemplar no poder legislativo, seja como deputado federal por 2 legislaturas no Império, período em que se revelou, acima de tudo, um abolicionista, e no Poder Executivo, como ministro das Relações Exteriores, por 10 anos consecutivos, na gestão de 4 presidentes no período republicano. É unânime que o mais propalado e reconhecido legado que o Barão do Rio Branco deixou para o Brasil foi o intenso, denodado e bem-sucedido trabalho de consolidação de nossas fronteiras. Da Amazônia ao Prata, de norte ao sul do país, os arcos que ainda hoje definem a locação e os limites do país dentro do nosso subcontinente foram traçados pela tenacidade do Barão de Rio Branco. Para aquilar este fato, numa acurada e rigorosa análise de seu significado, impõe dizer que a definição dos limites territoriais é o primeiro componente da agenda da política externa de qualquer nação, exatamente por se tratar de fator que constitui a mais importante instância demarcatória entre o interno e o externo. Para o êxito de seu papel e de suas ações nesta arena de negociação, Rio Branco soube, de modo exemplar, como bem disse aqui o presidente José Sarney, utilizar-se de todos os instrumentos disponíveis no âmbito do direito internacional, das relações exteriores e da própria política. De acordo com o interlocutor e especialmente dada a natureza da situação, sabia ele vaticinar e recorrer à melhor alternativa, como a arbitragem ou a tratativa bilateral. Dessa forma, seu objetivo prioritário era invariavelmente a solução pacífica e negociada das controvérsias. Como ex-presidente da República, tive a oportunidade de constatar, no exercício da chefia de Estado e de todas as demandas institucionais desta representação,
os ensinamentos e a herança de Rio Branco na prática do universo diplomático, marcadamente quanto à estrutura, funcionamento e organização do Itamaraty. Se hoje a excelência dessa instituição é reconhecida e admirada internacionalmente, devemos, em especial, à visão e à profecia de seu mais expressivo representante e sua capacidade de definir e implantar os princípios basilares da diplomacia brasileira. A começar pelo processo de seleção dos membros da carreira, escolha e distribuição de postos, passando pela qualificação, que culminam todos esses aspectos na disciplina, na meritocracia e no respeito à hierarquia. Não por outro motivo, o Instituto de Formação de seus quadros leva o nome de Rio Branco. E hoje, na honrosa condição de presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, tenho confirmado no convívio sistemático com o nosso corpo diplomático, em suas diversas instâncias, a continuidade dessa tradição organizacional do Itamaraty, seus conceitos e sua política pacifista. Contudo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores diplomatas, senhores estudantes do Instituto Rio Branco, do curso Rio Branco, a obra de Rio Branco vai muito além daquela proeminente atividade negociadora que ele soube exercer com verdadeira maestria. Ao se referir à solução das questões fronteiriças, o diplomata e historiador Arthur Guimarães de Araújo Jorge, em sua clássica obra Introdução às Obras do Barão de Rio Branco, unifica as ações diplomáticas e políticas de Rio Branco que lhe renderam reconhecimento mundial. Nas suas palavras, aspas, o barão empenhou-se com fervor em terminar o trabalho restante de reajustamento territorial, a fim de remover do plano internacional, de uma vez por todas, as derradeiras causas de possíveis desavenças entre o Brasil e os países vizinhos. Resolvidos ao mesmo tempo os complexos problemas correlatos de comércio, navegação e trânsito fluvial, fonte perene no passado de apaixonadas discussões e deploráveis desentendimentos, Rio Branco entregou-se à tarefa de aperfeiçoamento das relações políticas do Brasil, combalidas pelas agitações internas que precederam a consolidação do regime republicano. Devotou-se com particular empenho ao revigoramento da amizade com os países americanos a que nos prendiam identidade de aspirações comuns e indissolúvel solidariedade de nossos interesses materiais e espirituais. Além disso, senhor presidente, sob a inspiração, o exemplo e a herança do gigantismo moral e intelectual de seu pai, o Visconde de Rio Branco, para muitos, o maior estadista do Segundo Reinado, não podemos deixar de ressaltar a refinada formação, o inestimável talento e a intensa produção do Barão de Rio Branco no campo das letras. Ao lado do exercício do jornalismo, a sua vocação de escritor e historiador pode ser, e com toda justiça, constatada nas palavras de um dos mais renomados historiadores brasileiros, José Honório Rodrigues, ao citar o raríssimo livro dirigido pelo Barão de Santa Anna Neri, O Brasil em 1889, ele destaca o capítulo escrito por Rio Branco, intitulado originalmente L'Esquisse de l'Histoire du Brésil, o esboço da história do Brasil, sobre o qual comenta. É realmente difícil encontrar na historiografia brasileira trabalho mais condensado e exposição mais segura de tantos fatos de nossa história. Supera pelas qualidades de exatidão e fidedignidade e pelas virtudes de concentração e fluência qualquer obra do mesmo estilo que se lhe compare. Só o vasto domínio das fontes, o controle da bibliografia, o profundo e minucioso conhecimento dos fatos poderia permitir que o autor abreviasse rapidamente, em menos de 200 páginas, a história do Brasil até o fim da monarquia. Além disso, José Honório justifica o lugar de relevo do Barão na evolução da historiografia brasileira, distinguindo-o de seus contemporâneos, porque em sua obra a história e a erudição, segundo José Honório, parecem estar sempre a serviço da política e da ação prática.
Por isso, continua, a conexão que desde cedo Rio Branco percebeu existir entre a política e a história, tornou-o nos negócios públicos uma consciência vigilante e militar na defesa da causa do Brasil. Por tudo isso, o senhor presidente José Sarney, o senhor senador Jorge Viana, o senhor senador Aníbal Diniz, o senhor representante de Sua Excelência, o ministro das Relações Exteriores, embaixador Lamazière, por tudo isso, senhoras e senhores senadores, o ministro Celso Laffer assevera, com excepcional precisão, que o Barão do Rio Branco tornou-se um raríssimo caso de diplomata que alcançou, como disse Sua Excelência, o presidente do Congresso, senador José Sarney, o status de herói nacional. Para ele, o que explica a continuidade de sua ressonância é o fato de Rio Branco integrar 3 vertentes da memória coletiva brasileira: a memória nacional, a memória patrimônio e a memória fundadora. Na memória nacional, o ministro aponta que Rio Branco, na perspectiva da história, completou na República a obra do Império. Pela ação dos seus estadistas, o Império construiu no plano interno a unidade nacional. Rio Branco assegurou-a no plano externo por meio da conclusiva definição pacífica das fronteiras do país. Quanto à memória patrimônio, Celso Laffer destaca o legado do Barão do Rio Branco, que provém de uma prática diplomática que leva em conta a existência dos conflitos, mas diligencia na identificação do potencial de sociabilidade que permite explorar construtivamente espaços de cooperação e abrir caminhos para uma crescente presença do Brasil no mundo. São componentes dessa prática, na atuação de Rio Branco, uma avaliação realista dos condicionantes do poder, uma compreensão precisa do papel das negociações e do direito na vida internacional e o reconhecimento da relevância daquilo que hoje se denomina soft power. Concluindo com a memória fundadora, o ministro assinala que, no Império, política interna e política externa foram 2 passos do mesmo processo, o da Constituição e consolidação do Estado Imperial. De outro lado, o sucesso de Rio Branco contribuiu para a legitimação da República, liberou os homens públicos do Brasil para se concentrarem no desenvolvimento do espaço nacional e permitiu, assim, que o Barão transformasse o Itamaraty numa instituição do Estado brasileiro respeitada internacionalmente e dotada de autoridade própria na condução da política externa. Não por outro motivo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o reconhecimento da importância de Rio Branco estendeu-se além de nossas fronteiras. Alcançou estudos, pesquisas e livros de autores internacionais, como o do professor americano Edward Bradford Burns, A Aliança Não Escrita, o Barão do Rio Branco e as relações Brasil-Estados Unidos, que examina a aliança tácita entre os 2 países no início do século XX e o papel decisivo de Rio Branco naquelas tratativas. E aqui vale observar, mais uma vez, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhores diplomatas, senhores estudantes do Instituto Rio Branco, que naquela ocasião prevalecia na arena das relações externas e comerciais no âmbito do continente americano o chamado eixo Buenos Aires, Rio de Janeiro, Washington, dada a condição da Argentina como uma das maiores economias do mundo naquele início de século e sua visionária política de relacionamento com a nova potência que emergia. Rio Branco, ao lobrigar a importância desse fluxo entre os extremos da América, soube mudar aquele eixo, iniciando a inserção definitiva do Brasil ao longo do tempo como principal parceiro dos Estados Unidos em nosso subcontinente. A citada obra de Bradford Burns confirma este fato. Retrata que, depois de um período de 26 anos na Europa como representante brasileiro em diversas conferências e missões, inclusive como ministro plenipotenciário, Rio Branco retorna ao Brasil em 1902 para assumir o cargo de chanceler no governo do presidente Rodrigues Alves. Àquela altura, percebeu que o cenário internacional havia mudado e tornava-se imprescindível a aproximação entre Brasil e Estados Unidos.
sem poupar esforços. Rio Branco mudou o eixo mais importante da diplomacia brasileira, ao promover uma aliança tácita com o governo de Washington, cuja prática, vale aqui dizer, deu-se muito mais intensamente por nossa parte do que pelo suposto aliado. Mas a essa altura, sob a regência diplomática de Rio Branco e como bem atesta o professor de História Stephen Topic, dos Estados Unidos, o prestígio internacional do Brasil era tão grande que o país pôde lançar o primeiro controle de um mercado importante de produto básico já tentado por um país não europeu, no caso, a valorização do café, e promoveram uma reforma urbana no Rio de Janeiro. Embora o barão alegasse só estar interessado na diplomacia e não na política, foi beneficiado pela estabilidade política, que lhe permitiu administrar a política externa brasileira por toda uma década, enquanto, no mesmo período, os Estados Unidos tiveram 4 secretários de Estado. A realidade, contudo, é que o barão do Rio Branco, no exercício da atividade diplomática e da conduta política, sempre se mostrou um ingente estadista, como, aliás, reconhece e demonstra o próprio autor já citado, Stephen Topic, ao concluir que Rio Branco precisou equilibrar o nacionalismo com o internacionalismo, o laissez-faire com a economia pragmática. Ele ampliou o território nacional e elevou a posição do Brasil na comunidade mundial. Por fim, senhor presidente José Sarney, senhoras e senhores senadores, demais autoridades e convidados, Sua Excelência embaixador Lamazière, representando o ministro Patriota, ao parabenizar o senador Jorge Viana pela iniciativa desta justa e oportuna homenagem ao centenário de falecimento do barão do Rio Branco, deixo aqui registrado a minha honra em poder prestar, na condição de presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, o depoimento pessoal com um testemunho prático e a minha visão acerca da obra deste proeminente brasileiro e sua importância histórica e cultural para o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhoras e senhores senadores, muito obrigado, senhores diplomatas.